vamos falar das pragas do Egito. É bom, gente, ressaltar o quê? Que as pragas do Egito, elas não foram enviadas pelo diabo, né? Elas foram enviadas por Deus, porque às vezes a gente associa muito coisas ruins, né, que é do diabo, e essas pragas não. Elas foram enviadas por Deus, porque Deus tinha um intuito através dessas pragas. E Deus enviou essas pragas por quê? Porque ele ouviu o clamor dos israelitas, né? A gente estudou lá nos capítulos anteriores que quando os israelitas tomaram a atitude de se unir e clamar, o clamor subiu lá para cima e Deus ouviu. E aí Deus usou Moisés, né? Apareceu para Moisés, se revelou para Moisés e entregou esse chamado nas mãos dele. Então, gente, o nosso Deus de amor, ele também é um Deus de justiça, né? Porque hoje em dia a gente ouve muito as pessoas falarem, né, que Deus é amor, que o Deus é de amor, ele realmente é o nosso Abba Pai, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça, ele é justo, né? E foi também com esse intuito que ele enviou as pragas. Então, as pragas, gente, elas foram o quê? Advertências de Deus, né? O primeiro ali, naquela parte da vara, onde Moisés jogou e virou uma serpente, que depois os magos também jogaram e a vara deles também viraram serpente, mas a serpente de Moisés, que é ali que representava Deus, né, foi lá e engoliu as outras serpentes, ali só foi um aviso. Só foi um aviso, mas como os magos também conseguiram fazer a mesma coisa, a fé dos israelitas murcharam, né? E assim acontece com a gente, né? Quando Deus traz pra gente alguma bênção, algum milagre, e aí a gente vê outras pessoas, às vezes, né, querendo ali acabar com a nossa fé, dizendo, ah, mas isso não é coisa de Deus, isso qualquer um consegue fazer. Ah, mas isso fulano também conseguiu. E você ali tem a certeza, tem a convicção que aquilo é uma resposta de Deus, e mesmo assim você permite que pessoas diminuam a sua fé. Né? E foi ali o que aconteceu. E os próprios israelitas ali permitiram. Os magos também conseguem, então esse Deus não é tão poderoso. Vai ver que nem é coisa de Deus mesmo, é coisa da cabeça de Moisés, não é? Sempre vem essa dúvida na nossa mente também. E a gente precisa ficar atento. A gente precisa sempre se apegar na palavra, se fortalecer em Deus. E a gente precisa ficar atento aos sinais de Deus, né? E a gente sempre recebe sinais de Deus, sempre vem avisos, né? E aqui eu deixei a pergunta, você tem recebido os sinais de Deus? Você tem conseguido discernir os sinais de Deus, né? Então fica atento e não resista, porque a gente vai agora entrar nas pragas. A gente já falou da primeira praga, né, no encontro passado. Hoje aqui eu vou relembrar a primeira e dar continuidade no restante. E a gente viu que o faraó resistia. E a gente viu que não é bom. É bom resistir a Deus? Não. Então tome cuidado quando você receber sinais de Deus, não resista, fica atento. Gente, domingo agora, esse domingo que passou, lá na igreja, aqui na Yacht Church do ABC, a pastora Giovana, ela pregou sobre o Salmo 23. Eu até deixei escrito aqui para comentar. Porque, assim, foi muito edificante e é muito bom meditar nesse salmo, faz a gente refletir. Esse salmo, ele é muito conhecido e ele tem muito a ver com o assunto, porque ele diz assim no salmo, né, o começo do salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E muita gente usa isso como jargão, né? Muita gente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando você começa a refletir, tá, o Senhor realmente é meu pastor? Porque para que eu pertença ao rebanho do Senhor, né, eu tenho que simplesmente ouvir a voz dele e obedecer, porque as ovelhas, elas fazem isso. Quando o pastor chama as ovelhas discernem a voz do seu pastor e elas seguem, elas obedecem. E a gente tem feito isso, não é? Porque se nós estivermos levando a vida de uma maneira que a gente não ouve a voz de Deus, a gente não consegue discernir a voz de Deus, a gente vai para o caminho que a gente quer, quando a gente quer, se desviando do caminho reto do Senhor, isso quer dizer o quê? Que a gente não está pertencendo ao rebanho do Senhor. E aí não tem como a gente dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Porque somos filhas se aceitarmos a Jesus e se formos adotados, não é? A gente já falou isso lá em Gênesis, né? Que todos somos criaturas, mas nem todos somos filhos, só aquele que aceita, que reconhece o sacrifício de Jesus.
E podemos sim, né, usar esse salmo com toda a força. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Mas nós temos que ter temor, né, e não só usar os salmos como jargão. A gente tem que ter conhecimento da palavra, a gente tem que entender, a gente tem que obedecer, né, pedir para o Espírito Santo nos trazer discernimento, né, para que a gente tenha convicção daquilo que a gente for dizer. A gente precisa ter temor, né? É algo muito importante. E o temor tem tudo a ver aqui, né, com as pragas do Egito, né? Porque ali o faraó não tinha temor a Deus, né? Porque na verdade ele se achava o próprio Deus na terra, né? Ele não tinha o temor a Deus. E é importante a gente levantar essa questão, né? E relembrar, né, a soberania de Deus. Então vamos orar aqui para a gente começar. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nos guie, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Por favor, Senhor, tenha misericórdia, Papai. Ó, Espírito Santo, o som dos nossos corações. Nos convença do pecado, Senhor. Queremos ser transformados, Papai. Guarda a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Que a sua palavra seja semente, que o nosso coração seja solo fértil, Senhor, para que essa semente seja plantada, Papai, e que ela frutifique. Em nome de Jesus, me usa como instrumento em suas mãos, Senhor, que a sua palavra seja dita, Papai. Traga à minha memória, Senhor, tudo aquilo que precisa ser dito. Muito obrigado por esse momento, Papai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Vamos relembrar só a primeira praga, né? Que foi lá no capítulo 7. E hoje a gente vai para o capítulo 8. Só vamos relembrar a primeira, que foi no capítulo 7. Então a primeira praga foi a transformação de água em sangue, que foi lá no rio Nilo. Certo? Eu coloquei só 2 versículos aqui para a gente relembrar. Então, Êxodo, capítulo 7, vamos no versículo 21. Quem não assistiu as duas últimas aulas que fala sobre Êxodo, é só entrar no canal Metanoia na gente e procurar lá pelas 2 primeiras aulas de Êxodo. Essa daqui é a terceira. Então, ainda no capítulo 7, versículo 21, diz: os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das águas, havia sangue por toda a terra do Egito. Todos os egípcios cavaram buracos à margem do rio Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Então aqui mostra, gente, o quê? Primeira praga, né? Que a água foi transformada em sangue, exatamente no momento que Moisés ordenou, certo? Então não foi coincidência, pode ser sim questões da natureza, mas foi exatamente no momento que Moisés ali ordenou, certo? E as águas ali ficaram, essa situação ali ficou durante 7 dias e eles tiveram que cavar poços, porque aquela água ali não dava mais para beber. E o cheiro devia ser insuportável, porque morreram peixes, né? A situação ali estava insuportável. Então, o primeiro aviso, que foi a vara que se transformou em serpente, não afetou nada e nem ninguém, só foi um aviso. Eles não ouviram, certo? Resistiram a Deus, aí começou a vir as pragas. Uma hora eles vão ter que ouvir, uma hora o faraó vai ter que ceder. Certo? Então essa já foi a primeira praga, lembra? Que foi bem lá no coração de adoração daqueles deuses, aquele rio. Então vamos lá, capítulo 8, versículo 1. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. Deus, gente, ele avisa, ele tá avisando, ele tá dando a oportunidade. E aí, mesmo assim, o faraó resistiu e Deus lançou ali a segunda praga de rãs. Versículo 5. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre toda a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram todinha a terra. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. Lembra que a gente já falou isso na aula passada? Que às vezes Deus permite que os magos também tenham poderes, mas que os poderes deles são limitados, né? E é justamente para a gente entender que os principados e potestades têm ali um limite de poder, mas Deus é soberano. A gente falou isso lá na aula anterior e isso é importante a gente entender, né?
Versículo 8. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, olha só o poder limitado dos magos. Eles foram lá e também multiplicaram as rãs, né? Então Deus foi na primeira praga, multiplicou as rãs, e os magos foram multiplicar mais ainda. Então vocês imaginem, né? Naquela época, não sei se tinha privado, acho que não tinha, mas imagine hoje em dia, você vai abrir o vaso sanitário, vai ter uma rã. Na sua pia da cozinha vai ter uma rã. Em tudo quanto é lugar tinha muita rã. Imagina o desespero, credo, devia ser horrível. E os magos foram lá ainda para provar que eles também poderiam, né, ter o poder, foram lá e aumentaram mais ainda as rãs. Só que eles não conseguiram eliminá-las. Eles não conseguiam. Esse poder era só de Deus. Aí já começa a mostrar realmente que o poder é de Deus, né? Versículo 9. Moisés disse ao faraó: tu é a honra de me dizer-me quando devorar por ti. Porque o faraó foi e disse a Moisés: vai lá e ora pro seu Deus para ele tirar essas rãs daqui, porque a gente não aguenta mais. E Moisés disse a ele: ok, eu vou lá orar. Me diga quando que você quer que Deus tire, né? Por que Moisés perguntou isso, né? Eu te dou a honra. Quando que você quer que Deus elimine essas rãs, né? Então aqui o Moisés falou pro faraó dizer quando ele queria ficar livre das rãs, porque dessa forma saberia que realmente foi Deus. Né? Porque Deus, exatamente na hora que Moisés fala, as pragas vêm, exatamente na hora que Moisés ora, né, clama, as pragas vão embora. Isso não é coincidência, isso é poder de Deus, não tem nada disso que a ciência possa explicar. E eu até enfatizei aqui, coloquei que os próprios magos não conseguiram eliminar as rãs, certo? Versículo 10. Amanhã, disse o faraó, Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Ainda capítulo 8, versículo 3. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito, né? Ou seja, Deus já tirou essas rãs daqui, agora esquece que vocês não vão conseguir nada e que não tem acordo, eu não vou liberar vocês para ir em lugar nenhum, né? Então, sabe, gente, isso aqui me faz muito lembrar, assim, a gente. Sabe quando você pede algum milagre para Deus e que é concedido? Mas depois que você consegue, o seu coração endurece, você começa a pensar que talvez não tenha sido Deus? Sabe quando você pede uma cura? E aí quando você vai no médico, o médico acaba com a sua fé, porque o médico fala assim pra você, não, é a sua imunidade que por algum motivo aumentou e ela mesmo deu jeito e você não precisa mais fazer o tratamento, né? Já tá tudo certo, você não tem mais doença. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. E aí que vocês têm que permanecer firme na fé, porque foi Deus, entende? Se a sua imunidade aumentou, foi porque Deus fez com que a sua imunidade aumentasse e que você fosse curado. Então não tem que duvidar, gente, não pode, balançar, tem que ficar firme na sua fé. E é isso aqui que acontecia, né? Porque toda vez que Deus ia e concedia, tirava as pragas, o faraó falava, agora que conseguiu mesmo, não tem mais jeito, não quero saber, agora não preciso mais desse Deus, né? E vocês não estão liberados coisa nenhuma. E aí, o que Deus tinha que fazer? Mandar a próxima praga, né? Lembra, não foi o diabo que mandou as pragas, foi o próprio Deus. Mas por quê? Porque eles resistiam a Deus. Então, não resista a Deus. Versículo 16. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Gente, a gente vê nas novelas e tudo mais que os egípcios, eles eram careca, né? Eles raspavam a cabeça, até mesmo as mulheres, elas usavam peruca, por quê? Elas tinham pavor de piolhos, né? E como o povo hebreu cresceu muito, né? E o povo hebreu não raspava a cabeça, né? As mulheres tinham cabelo normal, então os egípcios tinham nojo, né? Imagine, aí Deus vem e manda um monte de piolho, era piolho para tudo quanto é lugar, imagine o desespero. Versículo 20. Depois o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. Então, como se não bastasse tudo que já estava acontecendo. Gente, o rio virou sangue. Tava um cheiro de podridão danada, porque tinha um monte de peixe morto. Eles tiveram que cavar poços, buracos, para poder te retirar água de outro local. Teve depois a questão das rãs, né? Aí tudo bem, Deus foi lá e retirou as rãs. Aí teve a questão dos piolhos. Imagine a infestação de piolho, que você não consegue controlar.
Aí depois, o faraó continuou resistindo. Aí Deus enviou as moscas, que são a quarta praga. Quarta. Aí no versículo 22. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen. Gente, lembra da terra de Gósen? Que quando José, né, através de José, veio toda ali a parentela dele, né, que foi o pai dele, junto com os irmãos e todo mundo, e o faraó deixou que eles morassem lá na terra de Gósen. Lembra que a gente já falou sobre isso? E aqui Deus começa a fazer distinção, porque as pragas anteriores, eles também sofreram. Ah, mas por que o povo de Deus também sofreu? Porque o povo de Deus também estava incrédulo, né? Eles precisavam tomar um chacoalhão, porque eles viveram, eles nasceram ali, muitas gerações ali nasceram naquela terra do Egito, né? Convivendo com a cultura e com os deuses do Egito, e acabaram se esquecendo do seu único Deus, né? Então foi para dar um chacoalhão neles. E aqui já mostra no versículo 22, capítulo 8, que Deus começa a fazer distinção, né? Então Deus aqui começou a livrar os hebreus que habitavam na terra de Gósen, né? E assim foi o quê? Fortalecendo a fé deles e trazendo refrigério, né? Porque era um povo muito sofrido, já estava escravizado, já sofriam muito, e Deus ali falou, já deu o chacoalhão, agora eu vou trazer o refrigério. E vou separar o meu povo. Olha só que bênção. Você é filho de Deus, você foi adotado, você é separado de Deus. Sabe quando você ouve falar, essa daqui é uma separada, ela é separada de Deus. É isso daqui, Deus estava separando os povos. As pragas não pegavam mais no povo de Deus. Sabe quando você fala, essa praga não pega em mim, porque eu creio em Jesus. Exatamente isso. Fortaleça a sua fé. Muito legal. Aí versículo 23, farei distinção entre o meu povo e o seu. E esse sinal miraculoso acontecerá amanhã. Versículo 24. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus conselheiros. Em todo o Egito, a terra foi arruinada pelas moscas. Gente, imagine como que estava aquela nação, né? Devia estar inabitável. Devia estar muito ruim a situação ali. Versículo 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Né? Gente, lembra que Moisés foi lá porque Deus mandou e falou para ele que eles tinham que sair dali para fazer o que Deus pediu, eles tinham que sair daquela terra. Aqui o faraó já começou a querer ditar as regras, então tudo bem, vocês podem sair, mas vocês podem ir oferecer sacrifício ao Deus de vocês, mas vocês não vão sair daqui, já começou a ditar as regras. Mas daí Moisés falou, faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim. Gente, Deus aqui, ele não vai negociar com o faraó. É exatamente o que ele falou. Sabe quando você tá ali firme na palavra de Deus e sempre vem algum distraído, usado pelo inimigo, para ficar aí te levando para o caminho errado, tentando negociar? Ah, não, tudo bem, né? Você é cristão, a gente sabe percebe que você é uma pessoa separada, mas fazer só isso daqui não tem problema não. Não tem problema não. Tem problema sim, gente. Sabe aquele louvor que diz? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Exatamente isso, gente. Deus tem ciúmes da gente, Ele quer que a gente fale exatamente o que Ele nos ensinou. E como que Deus nos ensina? É através da palavra. No versículo 28, disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor no seu deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. O faraó ainda falou para orar por ele, é muito cara de pau, né? Versículo 30, então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó. Era sempre assim, né? O faraó falava, não, então vai lá, conversa com o seu Deus, pede para ele tirar essa praga, que depois eu vou deixar exatamente como o seu Deus quer. Mas aí, quando estava tudo certo, ele de novo resistia, né? Versículo 32. Mas também, dessa vez, o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Aí vem a quinta praga, as pestes nos animais. Agora nós estamos no capítulo 9, Êxodo. Versículo 3. Saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos. Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Meu Deus, tadinhos dos animais, eles não têm nada a ver com isso, né? Mas o culpado não é Deus, o culpado é o faraó que estava resistindo. Versículo 6.
No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho do israelita morreu. Ó, povo separado, as pragas não pegavam mais nos israelitas. Versículo 7. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração obstinado e não deixou o povo ir. Ali o faraó constatou, certo? Que realmente os israelitas estavam separados. Deus tinha separado eles. Eles eram o povo de Deus. E neles nenhuma outra praga ia atingir. E mesmo assim, ele continuava resistindo. Versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Versículo 9. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. Feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. E aí surge a sexta praga, que são as úlceras, aquelas feridas enormes que ficavam pelo corpo todo. Aquilo devia coçar, arder, devia ser horrível. Versículo 13. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que preste culto. Novamente Moisés falou e fez a mesma solicitação. Caso ao contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros, contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Versículo 15. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Se Deus quisesse, ele poderia, não é? Era só Deus assoprar, fazer assim, que eliminava aquele povo ali daquela terra. Mas eu o mantive de pé exatamente com este propósito. Gente, está escrito aqui na palavra, isso não são minhas palavras não, ó. Capítulo 9, versículo 16. Mas eu mantive de pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Versículo 18. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Sétima praga, granizo, saraiva. Versículo 20. Os conselheiros de Faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Olha aí, mas eles tinham ainda como não ali ser tão machucado pelo granizo, não é? Deus avisou. Então, se eles fossem um pouco espertos diante de tudo que já tinha acontecido, se eles tivessem um pouco de temor, eles iam fazer o quê? O que eles fizeram, o que alguns fizeram. Separaram todinho o rebanho deles e colocaram em algum local que estivesse protegido, com telhado, certo? Para que aquelas pedras, aquele granizo, não machucassem o rebanho e as pessoas. Versículo 21. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os rebanhos no campo. Como pode, né, gente? Depois de tudo que aconteceu, ainda tinha gente que não se importava. Dizia, mentira, não vai acontecer nada, não. Gente do céu, isso daí já é a sétima praga. E tem gente que ainda duvida do poder de Deus. E isso serve para nós, né? É uma pergunta pra gente, se a gente tem ouvido e se a gente tem obedecido a palavra de Deus. Gente, são sinais, como que a gente pode duvidar dos sinais, né? O que eu falei lá no comecinho, Deus é um Deus de amor, mas Deus também é de justiça. Então não adianta a gente ficar pregando um falso evangelho, dizendo que Deus só é amor. Não, mas Deus ama tudo. Não, Deus realmente ama todos. E é por isso que ele deixou a Bíblia, a palavra, para que a gente pudesse entender e não padecer por falta de conhecimento, não é? É para que a gente pudesse o quê? Aceitar, para que a gente pudesse obedecer e permanecer em Deus. Não adianta a gente cair na conversa de que Deus é bonzinho, que Deus não vai fazer coisa ruim. Não é coisa ruim que Deus faz. Não é coisa ruim, entende? As coisas aqui, que cada sinal aqui que Deus mandou, gente, é como se fosse um sinal de trombeta, sabe? É como se fosse um sinal para que o povo se rendesse a Deus, para que o povo caísse em arrependimento, mas o povo continuava resistindo, ou seja, o povo teimoso, né? Continuava duvidando do poder de Deus. Então a gente tem que ficar atento, porque aí a gente tem que sempre, toda a palavra, gente, isso aconteceu há quantos? Milhares de anos.
mas serve pra gente hoje, pra gente refletir sobre a gente. É sempre um relacionamento entre a gente e Deus, entende? Eu e Deus. Então, tudo que eu ouvir, tudo que eu estudar sobre a palavra, eu vou trazer para minha vida. Eu vou esquecer do outro. Eu vou esquecer. Eu não vou ficar pensando, mas é fulano que deveria ouvir isso. Mas é fulano que deveria fazer isso. Não. Eu vou pensar em mim. Porque todos somos pecadores. E a gente sempre tem que pedir que o Espírito Santo, gente, nos convença do pecado. Porque ninguém aqui é bom. Bom é Deus. Nós não somos bons. Não somos. É só Deus nos provar, nos dar uma primeira oportunidade que a gente vai fazer o que não deve. É claro que a gente tem que buscar a santificação, mas nós somos limitados, não é? O único bom, perfeito que passou aqui na Terra como homem e cumpriu ali, né, muito bem o seu papel, que foi obediente, que era bom, era Jesus. Nós não somos. Temos aqui que se apegar à palavra e obedecer. Se esforçar para não cair em tentação. 9, versículo 22. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover sobre a terra do Egito. Então essa é a 7ª praga. Versículo 25. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto os homens como animais, destruiu toda a vegetação, gente, vegetação, alimento, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Versículo 28. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Aqui é o faraó dizendo. Aí Moisés foi lá, orou. Versículo 34. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, novamente obstinou seu coração e deu para trás. Voltou para trás e não deixou novamente eles saírem. Então, gente, tudo e todos foram abalados nessa nação. Tudo porque o faraó resistiu ao poder de Deus. Tudo. Então a culpa não é de Deus, a culpa é o faraó que resistiu ao poder de Deus. Às vezes, quando a gente passa por situações difíceis, a gente tem mania de colocar a culpa de Deus, ou então ficar perguntando, por que Deus fez isso? Gente, Deus não fez. Deus permitiu porque a gente resistiu em certa ocasião, em certa situação, e aí Deus permitiu que aquilo acontecesse. É porque a gente tem que o quê? Se humilhar perante a Deus. Tem que se arrepender. Entende? Era exatamente isso que Deus estava trabalhando aqui. E isso, gente, estragou todinha a nação. Imagina, estragou estruturalmente aquela nação, a economia daquela nação, tudo. Imagina só a situação que estava o Egito naquela época. Capítulo 10, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar esses prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Aí eu grifei aqui zombei, né? Porque daí eu fico pensando, meu Deus, ainda Deus fala isso, que zombou deles, né? Como assim? Mas o que Deus aqui tá querendo dizer? Que ele zombou dos principados e potestades. Lembra, gente? Eu até deixei aqui a figura embaixo, a imagem. Ele zombou, porque cada praga dessa foi para combater cada deus do Egito. Lembra que eles adoravam a vários deuses? Então, cada praga foi para zombar, entende? E para derrotar cada deus do Egito. E depois diz, né? E como realizei meus milagres. O que diz esses milagres? Nossa, que milagres são esses? Cada praga de Deus foi um milagre para combater, para destruir cada rei do Egito. Para dizer, uai, você não é o Deus do Egito que a gente vai ver mais para frente, por exemplo, da outra praga que foi as trevas. Você não é o Deus Sol? Uai, eu mandei as trevas. E por que então, que você sendo um Deus do Egito Sol todo-poderoso, por que você não conseguiu combater as trevas? Entende? É só Deus que é soberano. Então, cada deus desse tinha uma função, cada praga tinha uma função, que era derrotar os deuses do Egito. E Deus venceu as trevas, mostrou que ele é poderoso. E infelizmente aquela nação toda pagou por aquilo, né? Capítulo 10, versículo 3. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus:
Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deus está falando aqui para o faraó. Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre todo o território amanhã. 8ª praga, os gafanhotos. Gente, se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão ver que realmente nessa região, às vezes tem infestação de gafanhotos mesmo, até hoje. Só que aí a ocasião é o quê? Deus avisou antes que ia mandar. E exatamente quando ele falou, veio, né, a invasão dos gafanhotos. E depois, exatamente quando Deus diz, chega, eles vão embora. Não é? Quem é que consegue fazer isso? É só Deus. Então não tem nada que a ciência possa explicar, possa dar desculpa em relação aos poderes, à soberania de Deus. Versículo 5. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão tanto o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo. Gente, a tempestade acabou com toda a vegetação, com toda a comida, com tudo ali que tinha plantado. E agora vai vir os gafanhotos, entende? Para estragar o pouco que resta. E mesmo assim o faraó continua resistindo. Ou seja, o faraó está preocupado com o seu povo? Não, ele está preocupado com o orgulho dele, porque ele se acha o próprio Deus da terra. Então ele não está nem aí preocupado se o povo, se os egípcios estão lá sofrendo. Porque quando a gente fala egípcios, a gente só lembra do faraó e do palácio, né? Mas não, gente. Os egípcios são o povo que está lá na rua, né? Aqueles lá que não são israelitas, mas que nasceram ali, que são egípcios, estão sofrendo. E o faraó não está nem aí para eles. Ele está preocupado em provar que ele é o Deus na terra e que ele está achando ainda que vai conseguir fazer alguma coisa. Então, gente, o faraó resistiu a Deus, a sua nação foi destruída e o povo pagou por isso. Isso, gente, me faz muito lembrar a guerra que ainda está tendo lá do Hamas e Israel, não é? Porque quando a gente olha nos noticiários, mostra o quê? Israel está destruindo a faixa de Gaza, eles não param com os bombardeios, aí mostra a foto lá, as imagens das crianças, gente, sofrendo com isso, tanto os israelitas, que tem alguns que ainda estão sequestrados, que não foram liberados, quanto o povo palestino. Só que o que a mídia faz? Não, imagina, gente, se nessa época fosse a mídia de hoje. Imagine a mídia acabando com Moisés, acabando com Moisés. Não, porque o povo está aqui sofrendo e acabou tudo, essa nação está toda destruída, tudo por causa de Moisés. Gente, é por causa de Moisés que lá tá tudo, que foi tudo destruído no Egito? Foi por causa de quem? Do faraó que resistiu. E agora eu te falo, os palestinos estão lá sofrendo na faixa de Gaza, é por causa de Israel? Não, gente, é o Hamas que usa o próprio povo como escudo. Então a gente compara, gente, porque as histórias se repetem, continua, entende? É de geração em geração e continua. E os inimigos de Israel só aumentam. Lembra que a gente já estudou isso lá em Gênesis? Lembra que os próprios filhos que Ló teve com as próprias filhas dele, também se tornaram povos que foram inimigos de Israel. E os inimigos só crescem. Mas os israelitas são o povo escolhido de Deus. Entende? Israel nunca atacou nada. Israel não atacou a faixa de Gaza, não atacou nada. Eles simplesmente se defenderam. Mas a mídia simplesmente distorce. A mídia acha que o Israel tem que deixar o Hamas tomar conta de tudo, destruir tudo, entendeu? Continuar lá com sequestrar, com as pessoas que foram sequestradas, né? Que eles invadiram Israel, sequestraram crianças, jovens, idosos, pais, mães de família. Entende? A mídia mostra isso. E aí a gente começa a comparar. Né? A gente começa a ver que as histórias se repetem e o povo continua resistindo a Deus. Quantas pessoas não resistem? Gente, às vezes as pessoas ouvem as notícias e elas nem sabem do que se trata e começam a replicar notícias ruins, notícias falsas, erradas, entende? Começa ali a pegar uma dor e falar coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, totalmente contrárias com a realidade. Esse gancho aqui foi bom, porque toda vez que vocês virem alguma notícia, gente, lá do Oriente Médio, pesquisem fontes seguras. Não adianta ficar ouvindo essas notícias da TV que passa, gente, canal aberto. Não adianta. Eles distorcem tudo, eles não explicam as coisas direito. E tudo tem uma raiz, gente. Todas essas brigas do Oriente Médio têm uma raiz. E a raiz está aqui desde Gênesis. Desde Gênesis. A gente já falou sobre isso. E toda a Bíblia vai falar sobre isso. E depois continua até hoje. Então, toda vez, gente,
pesquise em fontes seguras, em pessoas que vai te mostrar, que vai te explicar a história para você poder entender. E quando você não tiver interesse ou não tiver tempo, o melhor é a gente se calar. Se eu não tive tempo de estudar sobre aquele assunto, se eu não sei sobre o que se trata, eu vou ouvir, mas eu não vou comentar, porque eu não sei direito do que estão falando, como que eu vou comprar a ideia, entende? Que uma emissora de televisão, nada confiável tá me passando. Então isso fica um aviso para a gente sempre tomar cuidado com aquilo que a gente escuta e procurar pesquisar antes da gente replicar aquilo. Capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam-me quem irá. O faraó já é forgado, né? Aqui tá tentando negociar de novo, né? O Moisés já deixou claro ali o que ele tinha que fazer, o que Deus ordenou. E ele não ia negociar, ele não ia fazer do jeito que o faraó tá falando. Ah, você vai, mas não vai muito longe. Ah, você vai, mas, entende? Você não vai levar os jovens, não vai levar as mulheres, não vai levar isso, não vai levar aquilo. Ele ia sair exatamente como Deus ordenou e ponto final. E aqui faraó tentando ditar as regras. Ver se ele tinha condições, entende, de ditar alguma regra aqui nessa situação. A nação dele está destruída. E mesmo assim ele continuava resistindo. O plano de Deus, gente, era que o povo fosse embora para prestar culto e celebrar a festa e não era voltar, entende? Em nenhum momento aqui Moisés falou, não, a gente vai e volta. Ele não falou isso, né? Ele não deixou bem claro, mas ele não falou que a gente vai e volta. Então não adianta o faraó ficar tentando ditar regras, porque eles não voltarão. Não é isso? Mas o faraó continua resistindo e vieram os gafanhotos. Capítulo 10, versículo 15. Eles cobriram toda a terra de tal forma que essa escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. E novamente o faraó. Versículo 17. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor seu Deus para que ele leve esta praga mortal longe daqui. E novamente o coração de faraó endureceu, ele não liberou os hebreus, né? Ele pediu novamente porque estava desesperado. Moisés foi, orou, a praga foi retirada e novamente ele resistiu. Versículo 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Nona praga, escuridão, as trevas. Versículo 22. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então, os israelitas não foram atingidos com essa praga. Lá tinha luz na terra de Gósen, mas ali na região dos egípcios estava tudo em trevas. E novamente o faraó tentou negociar quem iria, mas Deus não cedeu. E o coração de faraó endureceu novamente. Gente, quando Deus dá uma ordem, não adianta a gente querer negociar, não. Ah, então tá, Deus, mas tudo bem, mas tem que fazer assim, assim, assim. Dependendo do seu chamado, Deus é tão misericordioso, né? Que ele nos auxilia, que ele nos traz refrigério. No caso de Moisés, trouxe Arão ali, né? Porque de 2 em 2 a gente se fortalece, a gente se anima, a gente não tem tanta vergonha, e aí consegue. Mas dependendo ali da ordem, gente, não tem negociação. É exatamente o que Deus está pedindo. Não adianta o faraó aqui querer negociar. Deus não vai ceder. Capítulo 11, versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre todo o Egito. Somente depois desta, eles os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Então, a gente já sabe, né? Deus aqui, ele já sabia que agora, depois dessa, não tinha como resistir. O faraó ia acabar deixando. Então, Deus já sabia e Deus já ia preparar o psicológico aqui de todo mundo, para eles já ficarem preparados. Versículo 2. Diga ao povo, tanto os homens como as mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo e o próprio Moisés era tido como autoestima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Então ali, gente, Deus trabalhou na mente de todos ali os egípcios, né? E as pessoas foram pedir essa prata, esse ouro,
provisões e os egípcios ajudaram, eles deram, então eles juntaram, né, uma quantidade considerável para que depois, quando eles fossem embora, né, eles tivessem como se manter ali de alguma forma durante algum período. Então, gente, vamos lá, reforçando aqui 3 motivos que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque tudo tem motivo, lembra? Porque aqui mesmo diz, mas Deus endureceu o coração do Faraó. O Faraó resistia, mas Deus endurecia o coração de Faraó. E tudo tinha um propósito. Por que Deus estava endurecendo o coração de Faraó? Primeiro, era para fortalecer a fé dos próprios hebreus, que a gente já falou isso lá no primeiro encontro de Êxodo, né? Porque os próprios hebreus ali estavam abalados e misturados em relação à religião ali dos deuses do egípcios e em relação à cultura do Egito. Para mostrar para os egípcios que Deus era o Todo-Poderoso, para combater todos os deuses do Egito, né, que serve para nós, para que possamos refletir e entender que também devemos combater os nossos ídolos. Ah, não, mas eu não tenho ídolo não, eu só tenho meu Deus, tem certeza? A gente tem que refletir, não é? Quando a gente coloca qualquer coisa na frente de Deus, é um ídolo, entende? Quando você é escravo de alguma coisa que você não consegue tirar da sua mente, que você não consegue ficar sem, aquilo é um ídolo. E a gente tem que pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração, entende? Porque daí ele vai nos convencer do pecado e vai mostrar se tem alguma coisa que nós estamos adorando, entende? Se tem algum ídolo no nosso coração. Então temos que sondar. Capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Gente, aqui começa a Páscoa. Aqui que se iniciou a Páscoa. Tá bom? Lá no Novo Testamento também fala, mas a Páscoa ela foi iniciada aqui. Versículo 12. Naquela mesma noite, lembra que eu falei para vocês que até quando eles saírem e que eles forem prestar culto ao Senhor no deserto, lá vai ser Pentecoste, né? Que eles vão sair também para comemorar uma festa, lá vai ser Pentecoste, mas a Páscoa ela foi comemorada dentro do Egito. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O sangue não será só derramado, ele será aplicado. Então aqui Deus, gente, ele deu toda ali umas instruções que eles deveriam fazer. Eles passaram sangue em todos os umbrais das portas, não é? Que é em cima, assim, das portas. Porque Deus aqui tá mandando a última praga, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, né? Onde todos os primogênitos do Egito iriam morrer. Olha só a situação que chegou. Olha só, gente, olha só a cabeça dos egípcios. Gente, imagina a situação. Todos, desde bebê, todos os primogênitos inocentes iriam morrer por causa da resistência do faraó, porque ele queria competir o poder com Deus. Gente, esse pão sem fermento que cita aqui, depois, quando vocês lerem com calma, vocês vão ver aqui. Eu vou passar rapidinho para poder dar tempo. É como se fosse uma bolacha de água e sal. Sabe quando a gente come bolacha de água e sal? É como se fosse um pão sem fermento, né? O símbolo da pureza sem a mistura do fermento do pecado, gente. Porque na Bíblia, o fermento, ele simboliza o pecado. Então, aqui Deus diz para que eles não colocassem fermento no pão. Então, viraria uma bolacha, né? E também porque eles estavam com pressa. Agora tinha que ser tudo correndo na pressa. Não dava para esperar. Quem não tivesse pronto ia ficar, entende? Rápido, agora é rápido e não dava tempo de fermentar. Então tinha que ser pão sem fermento. E eles tinham que levar essas provisões para eles conseguirem se manter ali aquele período no deserto. Do mesmo jeito lá que os próprios egípcios entregaram para eles algumas provisões que a gente leu. Ó, celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo.
por todas as gerações, que é a Páscoa, que a gente tem até hoje, né? É que foi desviada, né? Assim, a funcionalidade da Páscoa, depois criaram os coelhinhos, os chocolates e tudo mais, mas a gente estudar na história, a gente vai entender, né? Como que foram transformando as ideias. Mas o princípio é esse. A verdadeira Páscoa é essa. Versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de risopo no sangue que estiverem na bacia e passem em cima da viga da porta, que é o umbraz da porta, certo? Versículo 29. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Gente, quem passou foi o anjo do Senhor, não foi o diabo, não foi Satanás que matou os primogênitos, foi o anjo do Senhor. E o anjo passou e ele só não ia matar quem tivesse ungido, quem estivesse com sangue nas portas, o anjo não entraria. Olha a importância de você ser separado do Senhor. Essa praga não pegou nos israelitas. E olha que ponto que teve que chegar. Quanto sofrimento. E, inclusive, o filho do faraó morreu, não é? E aí, o que acontece? Ele começou a refletir. Então, eu não sou tão soberano assim. Eu não sou Deus na terra porque eu não pude impedir a morte do meu próprio filho. Ele não pôde impedir. Então, não foi só, entendeu? Os pobres, o da comunidade, dos egípcios, os primogênitos de lá que morreram. Foram todos, inclusive o filho do faraó. Então, a 10ª praga, morte dos primogênitos. Então, gente, tudo começou com sangue lá no rio e terminou com o sangue dos primogênitos. Nenhum dos deuses do Egito conseguiram retirar o sangue do rio e nem o faraó, que se achava o próprio Deus na terra, conseguiu evitar a morte, o sangue dos primogênitos e nem do seu próprio filho. Versículo 35. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, entende? Deus foi na frente e preparou ali a mente de todos os egípcios para que eles cedessem, para que eles ajudassem, entende? Grande multidões de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Então, só foram embora os israelitas? Não. Algumas pessoas ali, diante de tudo que aconteceu, entende? Se converteram, reconheceram que realmente era aquele Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que era o Deus todo soberano, e também foram juntos. Capítulo 41. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Que exército? As pessoas, lembra que eu falei lá na última aula também, a gente falou sobre o exército do Senhor, né? Se você é filho de Deus, entende? Você foi adotado como filho, você pertence ao exército do Senhor. Não adianta se achar fraco, impotente. Pertencemos ao exército do Senhor e nele somos fortes. Entende? Porque Ele está conosco e nós somos fortes em Deus. Se estivermos sem Ele, com certeza somos fracos. Se estivermos com Deus, somos fortes. Pertencemos ao exército do Senhor. Então, quando vir o medo, quando vir qualquer sentimento, qualquer emoção que queira te dominar, a gente tem que deixar bem claro aqui para nossa mente, a gente tem que falar alto para nós mesmos. Não sou escravo das emoções, elas não me dominam. Eu que domino as emoções. Entende? Porque Deus está comigo, porque eu sou obediente à palavra de Deus, eu me esforço para isso. Às vezes eu acabo sendo reprovado em algumas provas, somos seres humanos, somos pecadores, mas nós temos que ir em busca da santificação, para que Deus tenha orgulho de nós como filhos. Entende? Então vamos orar para terminar? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe, gente. Vamos orar então aqui para finalizar. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por sua presença, Senhor. Obrigada por sua palavra, papai. Nos dê discernimento, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Nos dê a visão de Jesus, papai. Queremos pensar, queremos enxergar, queremos ouvir como Cristo, papai. Tenha misericórdia, Senhor. Nos perdoa, papai. Nos convença dos pecados, Senhor. Tenha misericórdia. Muito obrigada, Senhor. E me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelos pecados, Senhor. Me convença deles, papai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que haja paz em cada lar, Senhor.
Que haja paz, que haja harmonia, papai. Guarda, Senhor, a entrada e a saída de todos que estão aqui, papai, de todos que estão ouvindo, Senhor. Que eles possam sentir a sua presença, o seu amor. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, amém.